não me dá. Nada vai valer teu espírito sobrar. Um libertador. Tais razões comoveram o coração de Deus, a ponto de fazê-lo descer até nossa natureza humana para visitá-la. Este Deus, feito homem, comporta-se como um homem a ponto de pedir a João um batismo de purificação. Deus para alimentar aqueles refletores é sua, é? É fina aquela extensão. Mas Carlos ligou aquilo, é de negócio. Não é não, funcionamento não? Ah, que pois é chegado o reino dos céus. Arrependam-se, não serão salvos por seus rituais ou ir ao templo. O Senhor não pede sacrifício. Não tragam ofertas vãs, diz o Senhor. O sacrifício que Deus pede é o arrependimento. O que faremos então? Mudem os seus corações, tomem o caminho certo. Deus disse: meus caminhos não são os seus. Conhecemos a lei e tentamos obedecê-la. Somos filhos de Abraão, sempre obedecemos a lei. Para aqueles que se acham justos, devotos, digo, que produzam frutos dignos de arrependimento, pois eu vos digo, Deus é poderoso para suscitar dessas pedras os filhos de Abraão. Batiza-me, João, pois pequei. Batiza-me, João. Eu os batizo com água, para serem purificados e estarem prontos para o reino de Deus. Que essa água limpe seus pecados. Rabi, nós fomos enviados pelos habitantes de Jerusalém para lhe fazer uma pergunta. Quem é você? Primeiro, eu direi quem eu não sou. Não sou o Messias. O Messias já está no meio de vós. Se não é o Messias e nem o profeta Elias, com que autoridade batiza? Saiba que é com toda a autoridade daquele que veio depois de mim, mas passou à minha frente, pois já existia antes mesmo que eu nascesse. E não sou digno de desatar suas sandálias. Eu batizo vocês com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. João, sou pecadora, estou arrependida. Batiza-nos, João Batista, pois queremos ser salvos. Tira o pecado do mundo. Batiza-me, João. Eu que preciso ser batizado por ti, e ainda assim nem a mim. Deixe assim por enquanto, pois convém que façamos a vontade de Deus com perfeição. Senhor Pai eterno, eu ouço a sua voz que diz: esse é meu filho amado, em que coloco toda a minha afeição. É ele que vocês devem seguir agora. Ele deve crescer e eu diminuir. Viva os noivos! João disse que era ele. Isso não basta. Há pessoas escravizadas por Roma, e quem luta contra isso acaba morto. E ele gasta seu tempo assim? Ele é um homem. Sim, e acho que não passa disso. Amigos, vocês não dançam? Quando me encontrei com Batista, achei que você era o Messias, mas passa seu tempo festejando. Não tem mais vinho.
Lamento ter desapontado você. Eu só... Jesus, não há mais vida. Por que devemos nos preocupar com isso? Mulher, a minha hora ainda não chegou. Já é a hora. Jesus vai ajudá-lo com o vinho. Mas não sobrou nada. Faça exatamente o que ele disser. André precisa saber o que o mundo precisa saber. Pode encher aquele jarro com água? Com água? Sim. Já estão frios. Agora tira tudo e leva alguém da casa. Impossível. Beba, André. O Senhor que esperou está aqui. Ele é o Messias, André. Não tenha medo de seguir. Todo homem foi primeiro vinho bom, e como todos já beberam bem, então coloca o inferior. Mas você mandou até agora o bom vinho. Jesus, Jesus, lembra-se de mim? Sou Zera, nos conhecemos em Betânia. Claro, lembro. Seu amigo Lázaro está morrendo. Marta me mandou procurá-lo. Eu imploro, venha rápido. Vá na frente. Senhor, venha comigo. Chegaremos antes do pôr do sol. Pode ir, eu irei depois. Não quer ir? Não vai ajudar? Eu irei quando chegar a hora. Disseram que era amigo deles. Falou muito de Lázaro para nós. Se precisa ir vê-lo, iremos contigo. Ele cura estranhos, mas não faz nada pelos amigos. Essa doença não será a morte de Lázaro, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Quem diz os homens que eu sou? Alguns dizem que é João Batista. Outros dizem que é Elias ou ainda um dos profetas. E vocês? Quem dizem que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Feliz é, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Eu declaro que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Não quero que digam a ninguém que sou Cristo ainda, pois o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos escribas, ser torturado e morto, depois de 3 dias ressuscitar. Mestre, que Deus não permita isso. Isso não te acontecerá. É o desejo de Deus, Pedro. Não, Senhor, eu não deixarei acontecer. Nenhum de nós deixará. Afasta-se, Satanás. Não pensas nas coisas de Deus, mas as dos homens. Levantou a serpente de bronze no deserto. Do mesmo modo, é preciso que o Filho do Homem seja levantado. Pois Deus amou de tal forma o mundo, que entregou o seu Filho único para que todo aquele que acredita não morra, mas tenha a vida eterna. Em verdade eu vos digo, o que Moisés vos deu no deserto não foi o pão do céu, foi o meu Pai que lhes deu o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo.
Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Mas já disse que vocês me veem, mas não creem em mim. Mestre, essa mulher, ela foi apanhada em flagrante adultério. Na lei de Moisés ordenou que se apedrejassem tais mulheres. E tu, o que dizes? Se nada dizes, vamos cumprir a lei. Escolhemos você para tirar a primeira pedra. Então, o que decides? Que assim seja. Que assim seja. Porém, eu vos digo, se há entre vocês alguém que nunca cometeu nenhum pecado, atire a primeira pedra nessa pecadora. Vamos! Atirem a primeira pedra, se não tens nenhum pecado. Nenhum santo? Tem certeza? Mas eu vejo entre vocês tantas pessoas que gostam de julgar. Tem certeza que não se sentem santos o bastante para apedrejá-la? Talvez entre vocês. Vamos, homens, atirem a primeira pedra. Mateus, Judas, Pedro. Não? Ah, mas vocês sim. Vamos, homens, apedrejem essa mulher. Aquele que não tem nenhum pecado, atire a primeira pedra. Nenhum santo. Nenhum santo. Mulher, há alguém aqui que te condena? Não há ninguém, Senhor. Nem eu te condenarei. Vá e não tornes a pecar. Quem é esse homem que não condena as mulheres abandonadas? Pelo contrário, diz que no reino de Deus também há lugar para os pecadores e prostitutas. Ele fala de um jeito que parece que ele se coloca no lugar daquela pecadora. Na sua presença, nada me assusta, nada me condena. Sinto misericórdia em suas palavras e amor em seu olhar. Eu preciso falar com ele. Eu preciso falar com ele. Maria Madalena, Maria, venha juntar-se conosco. Filho, essa é Maria Madalena. Ela deseja se unir aos seus seguidores. Já nos encontramos em outra ocasião e percebi que nos observava de longe. Venha, Madalena, junte-se a nós. sou prostituta, Jesus. Você foi um dia. Eu não entendo como o Senhor acredita e aceita alguém como eu. Você está me questionando? Não, nunca. Eu nunca o questionaria. Mas questiona a si mesmo. Deus te perdoa, Maria. Jesus, se eu fosse homem, eu seria seu mais leal discípulo. Os que falam por mim e guardam as minhas palavras são os meus discípulos. Vamos para a Judeia. Mestre, ainda há pouco tempo as pessoas de lá queriam te matar, te apedrejar, e está planejando voltar para lá? O nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou acordá-lo. Mestre, se ele estiver dormindo, ele vai ficar bem. Lázaro está morto. Mas para o seu bem, estou feliz por não ter estado com ele, para que vocês acreditem. Vamos. Venham, vamos todos com o mestre, para que possamos morrer com ele. Mas sei que Deus lhe dará, seja o que pedir.
O seu irmão vai ressuscitar, Marta. Eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Eu sou a ressurreição e a vida. Aqueles que acreditam em mim viverão. Acreditas nisso? Sim, Senhor. Acredito que é o Messias, o Filho de Deus que veio ao mundo. Quanto ele amava. Ele não deu a visão ao cego, não deu? Será que ele não poderia ter impedido que Lázaro morresse? Onde o colocaram? Vem ver, Senhor. Lázaro morreu e vocês devem acreditar. Tirem a pedra. Senhor, já cheira mal. Ele está enterrado há 4 dias. Não disse que ia ver a glória de Deus se acreditasse? Tirem a pedra. Pai, obrigado por ter me ouvido. Sei que me ouve sempre, mas falo isso para que as pessoas possam acreditar que me enviou. Lázaro, vem para fora. Desamarrem. Lembra, filho, quando você me disse que eu e você possuímos uma ligação única de amor, lembra? Você disse que meu coração sente o que o seu sente onde quer que esteja, e assim também é contigo. Lembra, meu menino, o meu coração, ele está sofrendo, e ele está assim porque o seu está. Fala com a tua mãe, filho. Me deixa ajudar a carregar esse fardo. Fala comigo. Eu não sei o que está acontecendo. Eu sei o que vem ao mundo. Eu sei o desejo do Pai. Eu sei o que tenho que fazer. Mas por que o meu corpo inteiro luta contra isso? Eu tenho muito medo.
Eu tenho tanto medo e eu não posso me permitir ter medo. Pode. Você pode ter medo. E sabe como eu me sinto? As pessoas, elas vêm até mim. Elas pedem para enxergar, pedem para andar, e eu faço isso com muito amor porque elas têm fé. Mas elas não pedem para ter um coração melhor. Elas não pedem para ter mais fé. Eu me sinto como um pão que foi jogado numa praça. Cada um vem, tira o maior pedaço do pão sem saber por qual motivo o pão está ali. Que eu tenho tanto medo, mãe. Tanto medo. Escuta bem o que vou dizer, Jesus. É por isso que você está aqui. Pela nossa fragilidade, de barro como os feitos. Para o sossego da lei e a segurança da ordem. Caifás, tu és sumo sacerdote, agora é necessário que te imponhas como tal? Precisa ser mais enérgico, que faça uso da força se necessário. E os acontecimentos estão a determinar até mesmo o uso da força. Não podes facilitar tanto com esse Jesus, e já facilitaste demais. Não sei como pôde suportar. A cada momento, a cada passo, ele afronta a lei de Moisés. Isso nos desmoraliza completamente perante o povo. Nós somos os seus guias espirituais. Para eles, nós representamos a palavra e a vontade de Deus. Sinceramente, eu temo a reação do povo. Muitos são seus seguidores. Temes a reação do povo? Essa meia dúzia de ignorantes que se deixam enganar pelo primeiro espertalhão que se diz Messias, o Filho de Deus? Não sei como pudeste suportar o que ele fez no templo. Quem lhe deu autoridade para expulsar os vendedores do templo? É verdade. Além de nos desmoralizar publicamente, ainda nos trouxe grandes prejuízos financeiros. E não satisfeito, expulsou a todos os vendedores do templo com violência. O pior é que os cambistas prejudicados responsabilizarão a nós pelos prejuízos. Ao templo interessa a presença dos cambistas e dos vendedores. É preciso dinheiro para a manutenção do templo. E isso é conseguido graças a eles, que trocam moedas romanas por denários. A minha casa será casa de oração, mas a vós a transformar-vos no covil de ladrões. A minha casa, que ousado! Isso é blasfêmia! Por que não manda prendê-lo? Ele precisa ser punido. Ele tem de ser punido. Mas como? Sobre que acusação? Acaso a nossa lei acusa um homem antes de ouvi-lo? O homem que quer prender é considerado um profeta pelo povo. Como sabe que ele é um falso profeta? Esquecem a lei? Arimateia, Nicodemos. Ele transgride a lei a cada instante, pois não disse ser ele mesmo o Senhor de todos os dias da semana, inclusive dos sábados? Não vive a afirmar ser ele próprio o Filho de Deus? E isso não é proibido pelas Escrituras? O que mais queres? Galileu, o que de bom pode sair da Galileia? Ele precisa morrer. É preciso matá-lo. Mas não assim. Não de maneira óbvia e vulgar. Não uma tocaia na estrada. É preciso pegá-lo nas malhas da lei. Seja a lei de Moisés aplicada por nós,
seja a lei de César aplicada por Herodes ou por Pilatos. Por que esperas ainda mais? Apenas 2 testemunhas bastam para ele ser condenado. Mexa-se! Tome uma atitude, faça alguma coisa. Limpe a casa de Deus desses falsos profetas. Convém que morra um só homem pelo povo, e que não venha perecer toda a nossa nação. Tem razão, Anás, meu querido sogro. Seus ensinamentos durante os anos em que foste o sumo sacerdote é agora de grande valia para mim. Então, meu querido genro, ouça o meu conselho. Tome uma providência enérgica. Prendam esse homem. Assim eu farei. Como te atreves a invadir o conselho? É sobre o Nazareno. Quem és? Eu sou Judas de Queriol, seu discípulo. Sei que quereis prendê-lo. Sim, e a todos que o acompanham. Quanto me dais para eu vos entregar a Jesus? Vai trair Jesus de Nazaré? Quanto queres? Ele não é o homem que achei que fosse. Quanto me dais? 30 ciclos de prata. Bem, se é justo, dai-me a recompensa. Se não, terá sua recompensa. Quando perderemos? Amanhã à noite no horto, onde todos se recolhem para dormir. Toma, 30 moedas. Amanhã os soldados estarão lá. Mas o horto é muito escuro à noite. Como saberemos quem é Jesus? Aquele que eu beijar é Jesus. Judas, pelo preço de um escravo entregas do teu mestre. Teus pés correm para o mal e se apressam em derramar sangue. Por quê? Porque o desencanto entrou no meu coração. Tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa, porque não mais comerei de novo, até que chegue a Páscoa perfeita, aquela que será celebrada no reino de Deus. Senhor, Jerusalém não é segura para nós. Vamos embora. Ainda estão abertas algumas portas. Podemos sair sem que nos vejam. E assim não poderão te prender. Todos nós te protegeremos. Vocês me chamam de mestre e Senhor, e dizeis bem porque eu sou. Eu dei o exemplo para que, como eu fiz, façam vocês também. Na verdade, eu digo, não é o servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se compreenderes essas coisas, serei felizes se a praticar. Digo isso antes que aconteça, para que quando acontecer, acrediteis que eu sou. Se alguém recebe o que eu enviar, recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Não digo isso de todos vocês. Eu conheço os que escolhi, mas é preciso que se cumpra a palavra da profecia. Aquele que come o pão comigo, levantou contra mim o seu calcanhar. Não havia necessidade de que um de vocês se tornasse um traidor, para que a vontade do Pai fosse cumprida. Mas o fruto do mal, escondido no coração daquele que não conseguiu amar a verdade com toda a sua alma. Na verdade, eu vos digo, um de vocês há de me trair. Nós? Um dos nossos? Aqui, onde todos te amam, não pode estar o fel da traição. Um de vocês que come agora comigo há de me entregar. Essa noite todos se escandalizarão, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas se dispersarão. Pergunte de quem ele está falando. Senhor, quem é? É aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Ele é o traidor. Sou eu por acaso? Você quem disse. O que decidiu fazer, faça depressa.
é o meu corpo, que será entregue por vós. Tomai e bebei dele todos. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos os homens pelo perdão dos pecados. Façam isso em minha memória. Agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Já não estarei convosco por muito tempo. Para onde vou, não podereis ir. Senhor, para onde vais? Para onde eu vou, não vai poder me seguir, mas depois me seguirá. Senhor, por que não posso te seguir agora? Por ti, darei a minha vida. Daria a sua vida por mim, Pedro? Em verdade eu te digo, não cantará o galo, enquanto não tiver me negado 3 vezes. Vou preparar um lugar para vocês. Depois que eu tiver ido e tiver preparado o lugar, viverei novamente e vos levarei comigo. Para onde quer que eu estiver, estejam vocês comigo. E sabeis para onde vou, e sabeis o caminho. Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Acreditai sobre a minha palavra. Aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu o amarei também, e me manifestarei a ele. Por que vai se manifestar a nós e não ao mundo? Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas vós não sois do mundo, eu é que vos escolhi do meio deles. Por isso o mundo vos odeia. E se o mundo vos odeia, saibai que primeiro do que a vocês, o mundo me odiou. Porque eu vos disse essas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Há vez de ter aflições no mundo, mas tende confiança. Eu venci o mundo. Eis que vos dou um novo mandamento, que amem uns aos outros como eu vos amei. Assim todos saberão que são meus discípulos, se amarem uns aos outros. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele mandará a vocês um advogado, para que permaneça com vocês para sempre. Eu saí de junto do meu Pai e vim ao mundo. Agora eu deixo o mundo e volto para junto do meu Pai. Sentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. Pedro, Tiago, João, desejo que fiquem mais um pouco comigo. Mestre, ficou mudo o caminho todo. O que aconteceu? A minha alma, ela está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Pai, eu vim a este mundo para fazer a tua vontade. E assim fiz. Sei que é chegada a hora de abandonar essa vida. Não estou recuando perante isso. Mas se for possível, afasta de mim esse cálice. Todavia, não se faça a minha, mas a tua vontade.
Pedro, não fostes capaz de vigiar uma hora comigo? Mestre, o que te aconteceu? Chama os outros, Senhor? Não. Não quero que eles me vejam assim. Vocês viram o Filho do Homem transfigurado e podem vê-lo também no seu desamparo. Corres perigo? Devemos fugir, mestre? Fiquem aqui. Por favor, orem comigo só mais um pouco. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Orem. Orem. Nos encontramos de novo, Jesus. Olá. Você não disse que a oração expulsa o demônio? Você está orando e eu estou bem aqui. Olha os seus discípulos, eles dormem. Pai, escuta-me. Desperta e vem me defender. Você disse que eles iriam cooperar. Não vale a pena. Não vale a pena morrer por eles. Creio mesmo que um só homem possa carregar todo o fardo do pecado? Protegei-me, Senhor. Em ti confio. Em ti busco refúgio. Quem é teu pai? Quem és tu? Onde está teu pai? Jesus, Pai! Tu podes tudo. Se for possível, afasta de mim esse cálice. Quer chegar a este ponto? Você está seguro que quer morrer pela humanidade? Mesmo que isso custe a ausência do Pai? Então significa, Jesus, que você está amando mais a humanidade do que a Deus. Isto é pecado. Não podemos amar nada acima de Deus. Você pode até ter razão do ponto de vista humano, mas eu continuarei acreditando no Pai, porque o Pai não falha jamais. Eu morrerei porque o Pai pediu. Eu amo a humanidade, mas em primeiro lugar eu amo o meu Pai. E se meu Pai pediu para morrer, assim eu farei. Pai, seja feita a tua vontade e não a minha.
É chegada a hora. Glorifica o teu filho, para que também o teu filho glorifique a ti. Estará sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem, vamos! Salve, Rabi. Amigo, isso não era necessário. Entrega do Filho do Homem com um beijo. A quem procuram? Procuramos Jesus de Nazaré. Eu já vos disse, sou eu, Jesus. Por isso, se a mim que buscais, deixai esses homens seguirem seus caminhos. Prendam-no! Não! Pedro! Guarda isso. Quem vive pela espada morrerá. Guarda isso. Vamos! Escravos, e já não somos mais. Eles o prenderam. Está começando. Senhor, que assim seja. Mãe, eles querem matá-lo. Vamos sair daqui. Não é seguro. E deixar meu filho passar por tudo isso sozinho, João? Eu vi seu primeiro suspiro e eu vou estar presente até o último. Eu serei com ele e ele será comigo. Eu vou acompanhá-lo e as feridas dele serão as minhas feridas. As suas chagas serão minhas. O meu filho não se curvou perante o pecado e eu não vou me curvar perante essa dor. Quem é este mendigo que vocês trouxeram? Acorrentado como um condenado? É Jesus, o agitador de Nazaré. Tu és Jesus de Nazaré? Dizem que és um rei. Onde fica teu reino? De que casa real descende? Fala. Não passa de um filho de um simples carpinteiro, não é? Alguns dizem que ele é Elias, mas ele subiu ao céu numa carruagem. Por que não diz nada? Foste trazido como um blasfemo? O que diz sobre isso? Defende-te! Eu falei abertamente a todos. Ensinei no templo onde todos se reúnem. Interrogo os que me ouviram falar. É assim que responde o sumo sacerdote? Com essa arrogância? Se falei mal, mostro que falei mal, mas se falei a verdade, por que me bates? Sim, vamos escutar os que ouviram as tuas blasfêmias. Podemos confiar nessas pessoas? Fique tranquilo, são da mais absoluta confiança. Quanto? Barato. Muito bem, vamos escutá-los. Ele cura nós com magia, com a ajuda dos demônios. Ele está possuído de Beelzebul. É pelos príncipes dos demônios que ele expele os demônios. Eu vi, ele expulsa os demônios com a ajuda dos demônios. Ele se proclama rei dos judeus, viola os nossos sábados santos, dizendo que ele é Deus. Pior, ele diz que é o pão da vida, e que não comer da sua carne e beber do seu sangue, não terá vida eterna. Sim, ele proclama filho de Deus. Nós mesmos ouvimos dizer: vou destruir esse templo feito por mãos humanas, e depois de 3 dias
edificarei outro, não feito por mãos humanas. Não tens nada a dizer? Nenhuma resposta às acusações? Jesus de Nazaré, conjuro-te pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Eu sou. Blasfêmia! E vereis o Filho do Homem sentado à direita do poder, vindo sobre as nuvens do céu. Blasfêmia! Vocês ouviram? Não precisamos mais dessas testemunhas. Sua sentença. Qual é a sua sentença? A morte. Ele é digno de morte. Não, eu não conheço. Sim, você o conhece. Você o chamou de rabino, também deve ser preso. Ele não tem nada a ver comigo. Você é Galileu, seu nome é Pedro. Certamente você é um dos discípulos deste homem. Eu já te vi antes. Prendam-no! Ele é um deles. Estão enganados. Eu juro que não conheço esse homem. Nunca o vi antes. Enquanto tiver, O que foi? Eu vi um homem em um sonho. Um homem sendo espancado e morto. Um homem inocente, Pilatos. Um homem santo, um bom homem. Era um aviso dos deuses. Pilatos, foi você quem o matou. Cláudia, vai descansar um pouco. Você está apenas cansada. Tenho que cuidar de alguns assuntos. Senhor, o sumo sacerdote Caifás e os anciões do Sinédrio estão aqui para vê-lo. Trouxeram esse homem preso pelo Sinédrio e foi mandado para ser executado sob a acusação de blasfêmia. Caifás, o que significa isso a esta hora da manhã? Governador, precisamos da sua ajuda. Nós condenamos um criminoso perigoso. Seu nome? Jesus. Jesus de Nazaré. Que acusações trazem contra este homem? Bem, se não fosse um malfeitor, não teríamos o entregue a ti. Não foi essa a pergunta? Por que não julgam segundo suas leis? Cônsul, sabes que não nos é permitido condenar ninguém à morte? Não é legal que nós coloquemos qualquer homem sob pena de morte. E esse perturbador da nossa nação é digno de morrer pelas coisas que ele disse e fez. E por isso viemos diante de ti buscar a confirmação desse decreto. A morte? Eu não sentenciarei este homem à morte sem um julgamento, nem consentirei em interrogá-lo até terdes apresentado as vossas acusações contra ele por escrito. Assim seja. O tribunal sinetrista considera este homem um malfeitor e um perturbador da nossa nação, sendo, pois, culpado de subverter a nossa nação e incitar o nosso povo à rebelião, proibir o povo de pagar o tributo a César. Ele seduziu o povo ensinando doutrinas ofensivas inaceitáveis. Mas este não é o profeta que recebeu as suas boas-vindas a Jerusalém 5 dias atrás? E agora querem a sua morte? Alguém pode me explicar essa loucura? O sumo sacerdote ainda não disse o maior crime deste homem. Ele afirma ser o nosso rei e está ditando as multidões numa rebelião. Uma rebelião que poderia rasgar Jerusalém em pedaços, pois César não ficaria satisfeito. Ele se tornou líder de uma seita vasta e perigosa, que ele o proclama filho de Davi. Ele afirma que é o Messias, o rei prometido
aos judeus. Ele proíbe os seus seguidores de pagarem tributo ao imperador cônsul. Tragam-no. Tu ensinaste alguma vez que se deveria recusar a pagar os tributos a César? Sobre as acusações contra ti, tu és o rei dos judeus? Perguntas isso por ti mesmo? Ou porque os que me acusam disseram isso ao meu respeito? Acaso sou judeu? O teu próprio povo e os sacerdotes principais entregaram-te e pediram para sentenciar-te à morte. Eu questiono a validade das acusações deles. Eu estou apenas tentando saber por mim mesmo o que fizeste. Dize-me, tu afirmaste que és o rei dos judeus e tentaste fundar um novo reino? O meu reino não é deste mundo. A minha presença aqui diante de ti, de mãos atadas, é o suficiente para mostrar a todos. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus discípulos não lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus? Então tu és rei? Com este propósito nasci neste mundo, para que pudesse mostrar o Pai a todos os homens e dar testemunho da verdade de Deus. E ainda agora, eu declaro a ti que todo aquele que ama a verdade, ouve a minha voz. Verdade? O que é a verdade? Já interroguei este homem e não encontro nenhum erro nele. Não julgo o culpado das acusações que fizestes contra ele. Penso que deveria ser liberado. Este homem incita o povo. Começou pela Galileia e continuará por toda a Judeia. Ele é um promotor de desordens, é um malfeitor. Tu lamentarás muito se deixares este homem perverso sair livre. Ele é galileu? Sim, ele é. Então é súdito do tetrarca Herodes. Que Herodes o julgue. Levem-no. significa isso? Te trazemos Jesus de Nazaré, rei Herodes. Jesus de Nazaré. Ouvi falar muitas coisas extraordinárias sobre você. É verdade que devolves a visão aos cegos? Que ressuscitas aos mortos? De onde vem o teu poder? És aquele cujo nascimento foi predito? Responde. Tu és rei? Bom, se recusas falar comigo, talvez tua boca se abra perante a rainha Herodíades. Herodíades, é a tua vez. Pareces ser um belo homem, mesmo tão maltratado, sujo, ferido, despenteado. Acredito que por trás do que vejo em ti, deverá haver algo mais nobre, que te torna diferente de todos os homens. Ah, mas ainda bem que fecha os olhos. Não queres ver o que tanto agrada os outros? Bem lavado, bem limpo, bem penteado, bem vestido, com uma túnica e mantos reais. Tu ficarias bem sentado no trono, pois tem tudo o que é preciso para seres o rei. Não te falta majestade. Mas não aqui. O teu lugar seria em Roma, no trono do imperador.
Mas em vez disso, aquele farrapento do Batista não andava a anunciar-te? Então, tu és responsável por tudo aquilo que ele fazia e pregava. Mas ele já pagou pelo que fez, e tu também pagarás. Odeio aos dois, por vos meteres onde não sois chamados. E quanto a mim, não fará nenhum só milagre para mim? Traga-me água. Rápido! Me disseram que em uma festa você fez um belo milagre. Repete agora para mim, Jesus. Transforme essa água no melhor dos vinhos. Vamos! É tão pouco que lhe peço. Eu apenas estou lhe propondo um acordo entre nós, reis poderosos. Vamos! Não! Zombas de mim então? Ele não tem nenhum crime, só está louco. Veja, Jesus, essa é uma verdadeira roupa de um rei, não esses trapos imundos. Veste-o e tire esse tolo estúpido da minha presença. Mas rei Herodes, deixe-me em paz. Já me bastava João Batista. Não quero outro fantasma no meu encalço. Saiam! A condenar o homem. Eles o estão trazendo de volta. Vós trouxestes este homem a mim sob acusações de que ele subverte o povo, proíbe o pagamento de impostos e pretende ser o rei dos judeus. Eu interroguei-o e não considerei culpado das acusações. O enviei a Herodes e ele deve haver chegado à mesma conclusão, pois o enviou de volta para nós. Certamente nada merecedor da sentença de morte foi cometido por este homem. Se ainda pensais que ele necessita ser castigado, estou disposto a puni-lo antes de libertá-lo. Não queremos que o solte. Deixe o povo decidir. Como sabem, cada ano eu solto um criminoso para vocês. Agora temos um famoso assassino preso, Barrabás. Qual dos dois vocês querem que eu lhe solte? Barrabás, o assassino, ou Jesus? Solte Barrabás! Pudestes escolher a vida de um assassino em lugar da vida deste homem, cujo pior crime é chamar-se a si próprio em sentido simbólico de Messias? Ele não é o Messias, é um impostor, um blasfemo. Solte Barrabás! Solte Barrabás. O que devo fazer com aquele que é chamado Rei dos Judeus? Crucifica-o! Não! Eu vou castigá-lo, mas depois vou deixá-lo livre. Assegure uma punição severa, mas não o mate. Que ele poderia iniciar uma revolução. Você não deve. Se eu não fizer isso, Caifás vai colocar a culpa por qualquer rebelião em mim.
César verá isso como um fracasso meu. Ele me avisou uma vez, ele não vai me avisar novamente, eu estarei acabado. Nós estaremos acabados. Ele não é culpado de nada. Judas, seu traidor, como pode ter traído o mestre, um homem que só te deu amor? Não era isso que eu queria. Não era o que eu queria. Você o vendeu aos romanos para que o povo se rebelasse. Por dinheiro. Eu queria morrer por ele. Ele era a revolução, mas ele recusou e eu tinha que fazer algo. Eu pensei que ele iria se enfurecer sobre o chicote romano. Pensei que o povo iria segui-lo e se rebelar. Mas ele está se permitindo morrer. O povo se voltou contra ele. Por quê? Você o traiu. Não me atormente mais. Já sofro com o que fiz. Não imaginei que doeria tanto. Dor? Dor alguma será o suficiente para que pague pelo erro que cometeu. Seu traidor covarde? Traidor sim. Mas quem é você para me chamar de covarde? Você que jurou amor eterno e nunca negaria morrer por ele? Tu que leva o nome de Pedro, não conseguiu ser forte como a rocha e o negou três vezes. Você, Pedro, você é o verdadeiro covarde. Fui covarde, Judas. Eu jurei sempre estar ao lado dele, em todos os momentos. Fracassei. Fracassei com medo da morte. Então, como ousas me julgar? Parece que não aprendeu o que ele ensinou. Antes de olhar o cisco no olho dos outros, tu deve primeiro tirar a trave que está no seu. Tantos ensinamentos, tanto amor dado por nós, parece que não aprendemos, nem amamos como ele nos amou. Traidor, covarde. Maldito traidor, covarde. 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 As gerações irão lembrar-se do meu nome, irão me chamar de traidor. 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 Quem está aí? Quem está aí? Apareça. Apareça. Sou eu, Jesus. Eu quem? Por favor, não me atormente mais. Minha boca tem gosto de sangue. Saboreie, Judas. Saboreie o sangue daquele que entregasse para morrer. O sangue de um justo. Um justo este entregaste para morrer. Eu não aguento mais. Toda a minha carne estremece. Tu és o símbolo do mal. Melhor te não ter nascido. Deixe-me em paz. Ainda ouve o barulho da prata lindo. Escute, não é lindo? Não é lindo o barulho da prata? Você quer? Pois eu não quero. Eu devolvi o maldito dinheiro para o maldito meio de onde ele veio. E agora, Judas? E agora que tu sentes? Está mesmo miserável, Judas? 30 moedas que tiver extraído só te deu amor? Malditas moedas que me queimam por dentro, e isso dói muito. Por favor, faça o que quiser comigo, mas faça isso parar. Venha, Judas. Venha comigo. Terás descanso absoluto. Vamos! Mas para onde vamos? Fogo das coisas todas? A morte. Não, você não pode. Você não tem esse direito. Posso, Judas. Posso, porque estou dentro de você. É só você, Judas. A morte não. Não, fica! Fica vivo com teus remorsos, com todos os seus pecados, desespero. Viva! E carregando o resto da sua vida miserável, está com o sangue que vai na sua boca. O cisco em seus olhos não te deixam dormir. Viva com isso, Judas. Viva! Não há mais risos nesses lábios. Nem canções nesses ouvidos. Nem mais pronto nos meus olhos. Só desencanto no meu coração. Vem, meu desespero. Venha para a grande noite com o homem, onde se apaga.
onde nada verás, nada ouvirás, nem sentirás. Nem ódio, nem amor, nem pecado, nem perdão. Nada, apenas nada. Acabou-se a minha fé. Ela está banida da minha boca. Deus não está mais contigo. Não tenho mais esperança. Judas vai para a morte, Deus dos exércitos. Contra a minha vontade, me lançaste ao mundo cruel. Contra a tua vontade, saio dele. Evita-se pode que Judas morra. Evita-se pode que Judas destrua a má obra que fizeste. Satanás, em tuas mãos entrego o meu corpo. Fora, para que saibais que não acho nele nenhum motivo de acusação. Eis um homem. Percebo que vocês estão mesmo decididos que esse homem deva morrer, mas o que foi que ele fez para merecer a morte? Quem irá declarar o seu crime? Nós temos uma lei, e segundo essa lei ele deve morrer, porque se declarou filho de Deus. Vou crucificar o rei de vocês? Não temos outro rei, além de César. De onde vens? Quem é você? O que é isso que estão dizendo? Tu és filho de Deus? Recusas falar comigo? Não consegues perceber que eu ainda tenho o poder de libertar-te ou de crucificar-te? Não terias nenhum poder sobre mim, mas se não fosse te dado do alto. Por isso, quem me entregou a ti cometeu o pecado maior. Se libertares esse homem, não és amigo de César. Eu farei com que o imperador saiba de tudo. Tens que crucificá-lo. São vocês que o querem crucificar, não eu. Sou inocente do sangue deste homem. Rei dos judeus? Ele não é o rei dos judeus. Deveria estar escrito: ele disse ser o rei dos judeus. O que escrevi ficará escrito. Eu sempre me orgulhei de ser sua esposa. Meu pai escolheu você para ser meu marido e eu sempre fui grata e apaixonada por você. Eu acordava ao seu lado, eu te admirava como um homem, pai, governante. Mas, Cláudia... Você tinha o meu respeito, a minha admiração incondicional. Como pôde?
Ele disse que todos que são da verdade ouvem sua voz e você não a ouviu. Ou pior, ouviu e mesmo assim resolveu condená-lo. Você era o único homem com o poder de libertá-lo. Hoje não somente matou um homem inocente, Pilatos. Você matou o Filho de Deus. E não importa o quanto você lave as suas mãos, esse sangue nunca vai sair. Chega, tirem ela daqui. Vamos!
Esperem. por vós e pelos vossos filhos. Porque dias virão em que se há de dizer: felizes as estéreis, felizes as entranhas que não puderam conceber, os seios que não puderam amamentar. Então os homens dirão aos montes e às colinas: caí sobre nós. Se eles fazem isso à árvore verde, o que acontecerá à seca? Quem você pensa que é? Saiam! Saiam! Fora daqui, povo impossível! Some daqui, está livre para ir. Vai, vai! Fica de pé, judeu. Levanta-te, majestade. Não podes ficar de pé? Não temos o dia todo. Filho de Deus, por que não salva a ti mesmo? Prova que tu és o que disse. Se és o rei de Israel, desça agora dessa cruz e vamos crer em ti. Tu que salvava os outros, salva-te a ti mesmo, se és na verdade o Cristo, o eleito de Deus.
Não te entregastes às mãos de Deus? Pois que Ele venha te salvar, se de fato te ama? Ele confiou em Deus para libertá-lo. Ele até alegava ser o Filho de Deus. Olhem para ele, agora, sendo crucificado entre dois ladrões. Se és o rei da Judéia, salve a ti mesmo. Não é você o Cristo? Pois salva a ti mesmo e salva nós também. Pai, perdoai. Eles não sabem o que fazem. Escutem! Ele ora por vocês. Nós merecemos isso, Jéssica. Mas ele não. Eu pequei. E o meu castigo é justo. Se me condenasse, Senhor, seria justo. Só te peço que lembre-se de mim quando entrares no teu reino. Em verdade eu te digo, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Mulher, eis aí teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Tenho sede. E não ficou ninguém, Jesus. Meu Deus! Meu Deus! Acelerar a execução. Evacuar. Voltar para dentro dos muros. Acelerar rápido. Temos que sair daqui. Acelerar a execução. Quebrar as pernas. Vamos acabar logo com isso. Ele está morto. Verdadeiramente, ele era o Filho de Deus.